Como eu comecei na internet e transformei isso num trabalho. Hoje eu sou uma micro-influenciadora, trabalho com isso, sou o GC e pago as minhas contas e tô super feliz e super realizada. Criei meu Instagram quando eu tinha 9 anos, mas nessa época eu não sabia muito bem mexer. Então, enfim, eu postava muita coisa, eu sempre gostei de postar, postava vídeo, postava foto e, bom, não era nada profissional. Porém, nessa época, quando eu entrei no Instagram, eu já comecei a seguir um monte de blogueira. E a Madison Beer era uma inspiração pra mim, eu achava ela maravilhosa. E eu queria entender, nossa, o que as fotos dela têm que as minhas não têm? E aí, né, eu fotografava com o iPad, meu Instagram era no iPad porque eu era novinha, eu tinha 9 anos. E, enfim, eu fui pegando, né, essas referências, essas inspirações, não só a Madison Beer, como outras influenciadoras. Tinha a Natália Ramos, uma brasileira que eu adorava acompanhar, a Bruna Nóbrega também, enfim, todo mundo nessa época. E a partir daí eu fui pegando essas referências. Até o nome do Instagram, eu lembro que eu tinha colocado ana.aires, pra quem não sabe, meu nome é Ana. E eu ficava, elas têm um nome único no Instagram e não tem ponto, não tem underline. Tipo, eu ficava reparando nessas pequenas coisas pra eu poder crescer. E foi aí que eu decidi trocar o meu user, se eu não me engano eu troquei de Instagram e fiz a Chaires, né, que é a junção dos meus sobrenomes. Pra quem não sabe, meu nome é Ana Luísa Esquiavon Aires. E, enfim, juntei o Esquiavon com Aires e eu virei a Chay. Eu achei que, assim, foi incrível essa ideia que eu tive, porque é algo único, sabe? Quantas Anas Luísas não tem por aí, mas quantas Chaires tem? Uma. Dessa fase até os meus 15 anos foi um período de muita experimentação, sabe? Como editar, como me portar, como gravar os vídeos. E quando eu fiz 15 anos, eu comecei a trabalhar com revenda de tênis. Então eu ia pra fila, ia pra drop, e a partir daí eu conheci esse universo do streetwear. E eu comecei a produzir conteúdo aqui pro YouTube. Infelizmente eu apaguei os vídeos, eles estavam incríveis, eram muito legais. Contava a história dos tênis e tal, eu gostava muito desse universo. Amo, né, até hoje. E, bom, eu comecei a ficar reconhecida justamente por conta disso e das fotos que eu postava na época. Eu tenho, né, no caso, a coleção de tênis, então eu fazia uns looks bem streetwear, com aquela calça camuflada que tava em alta na época, e os tênis Easy, Jordan e afins. Eu tive um grande boom nessa época. As minhas fotos iam pro Tumblr, pra aquele Instagram que era tipo Tumblr Girls, e aí muita gente me conheceu de lá. Eu dei uma bombada nessa época, na escola, enfim, ao redor, né, pessoas próximas percebiam isso e era muito legal. E eu ficava, ai meu Deus, eu tô conseguindo, sabe? Tá dando certo, é o fruto, como que é? Eu colhi e agora tô plantando. Com 15 anos eu sentia que eu tava plantando, mas nem imaginava o que estava por vir. Dos 15 anos até os 18, eu fui me conhecendo melhor e fui entendendo que eu queria fazer moda. Então eu comecei a produzir conteúdo justamente sobre isso, trends também, enfim, eu fui me adaptando, né? Eu era uma pessoa muito tímida e, bom, teve a pandemia, as pessoas começaram a postar mais vídeos. É engraçado, né? Que no começo, lá atrás, eu já postava vídeo no Instagram, mas depois, sabe aquela fase da adolescência que você fica meio, ai, o que vão achar? Vão me zoar, e me zoavam. E aí eu fui me fechando, fui ficando meio tímida, com receio, sabe? Então eu demorei pra postar vídeo falando dos 15 até os meus 18 anos. Depois que eu comecei a produzir, quando eu tinha uns 17 para 18 anos, eu dei uma outra alavancada. Nessa época também eu fiz um vídeo pro TikTok que assim, bombou, que era sobre a Shein, que eu falei que a pronúncia estava errada, que era Shein. Esse vídeo, gente, bateu assim, sei lá, 3 milhões de visualizações. Eu apaguei também. Não sei por que eu tinha essa mania de apagar, eu fiquei meio mal, porque eu recebi muito hate nessa época, mas foi quando eu bombei no TikTok, ganhei muito seguidor no Insta também. Bom, nesse momento, eu tinha passado em moda na FAAP. Aí eu falei, bem, eu quero trabalhar com isso e vou começar a produzir conteúdo de moda. Então eu postava eu nas aulas de corte e costura,
enfim, fazendo coisas da faculdade. E eu alcancei muito público com isso também. Mas eu ainda não via isso como um trabalho. Eu ficava meio receosa, sabe? Será que eu vou trabalhar com isso mesmo? Não. Enfim, ficava meio em cima do muro. Meio perdida, eu acho que é normal. A gente vai se descobrindo. Enfim, entrei na faculdade, fui postando essas coisas. No meio, mais ou menos, eu comecei a estagiar muito. Estagiei em várias marcas, fiz muita coisa legal, parte de criação, trabalhei em desfile, fashion film, enfim, eu fiz tudo que vocês possam imaginar na área da moda. Trabalhei com a Glória Coelho, trabalhei com o Ercovitch, na La Garçonne, enfim, marcas incríveis. E, enfim, fui trabalhar numa marca que eu amo, era meu sonho trabalhar com eles. E eles me contrataram para eu cuidar das mídias sociais e produzir conteúdo. E aí, foi nesse momento que eu tive o estalo de que era isso que eu ia trabalhar. Por quê? Eu postava no Instagram da marca usando uma tal jeans ou uma tal blusa. E, bom, as pessoas me retornavam que estava vendendo muito. Fazia com que o público comprasse. E, bom, a partir desse estágio, eu falei, eu preciso focar nisso como um trabalho de verdade, me dedicar a postar cupom. E foi essa marca, foi isso que fez eu entender que era isso que eu queria trabalhar e que eu tinha o dom para isso. Porque, assim, as vendas, desde que eu cuidei das mídias sociais dessa marca, aumentaram muito. E, bom, depois eu saí porque eu falei, eu quero focar no meu próprio Instagram. E, nossa, eu tinha, sei lá, uns 20 anos, hoje eu tenho 22. Eu foquei e explodiu. Hoje eu tenho parcerias com a Yves Saint Laurent, com a Dropper, com a Pantene, assim, marcas gigantescas. Também tenho com marcas menores, como eu já expliquei pra vocês a importância disso. E bom, eu sou muito grata por ter passado por tudo isso, pra eu poder entender que hoje eu estou no caminho certo e que eu trabalho com o que eu sempre sonhei. Eu sei que tem muito mais por vir.